Olá, que bom que você veio. Eu sou Elisa Maria e esse é o canal Eva Messages. Aqui a gente cria oportunidades de autoconhecimento e de expansão da sua intuição através da arte da cartomancia. E hoje, nos nossos oráculos Histórias que Curam, também com o auxílio da mitologia, do folclore, dessas histórias ancestrais contadas aí de pai para filho, de mãe para filha e que ensinam muito sobre a natureza humana. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um Oráculo Histórias que Curam. Hoje a gente vai tratar do capítulo 4 do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Então, ó, tá preparado? Tá preparada? Senta que lá vem história, você tá com tempo? Você já deve ter visto aí que o vídeo é longo, pelo menos eu tô imaginando que hoje vai ser bem longo, porque temos muito o que falar, tá? A gente dedicou toda uma jornada de lives lá no canal, no Instagram, e eu tô colocando aqui no YouTube aos pouquinhos também, para falar da mulher selvagem, né? Essa nossa face feminina dentro de todas e todos nós, relacionada aos instintos, à face receptiva que a gente lança ao mundo. E a gente nunca falou do homem selvagem, né? Então o tema hoje é esse lado masculino que se harmoniza, que traz, olha, luz para as sombras do útero do feminino em todas e todos nós. Esse, o homem selvagem, é o tema do capítulo 4 do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Aqui a gente vai contar a história do Manauí. E eu espero muito que esse vídeo, que esse oráculo, com as 3 mensagens ao fim, que vocês vão escolher, ouvir a mensagem 1, a 2 ou a 3, ali eu espero muito poder contar uma história parecida com a sua, sabe? Ou parecida com a de algum ancestral, alguma ancestral sua, seu, para te ajudar a lançar luz, clareza, consciência sobre a forma como mulher selvagem e homem selvagem, né, aspectos profundos da psique feminina e masculina atuam aí na sua vida. Então, bora lá, você já sabe, essa aqui é mais uma leitura coletiva aqui do canal. Leituras coletivas são assim: é preciso que você esteja aí no lugar mais tranquilo, silencioso possível do seu dia, para que você possa, ó, inspirar, expirar profundamente e assim ouvir a sua intuição, para que você possa filtrar do que eu vou dizer, o que de fato serve aí à sua realidade particular, tá bom? Vai ter muita coisa que na verdade diz de outras pessoas que também escolheram a mensagem ou as mensagens que você vai receber lá no oráculo depois da leitura do conto. E aí é preciso que você filtre, tá? O que serve ou não ao seu cenário pessoal. Agora, se você quiser agendar uma leitura particular comigo, para que a gente possa ver aí o seu caso e para que eu possa ajudar, eu espero, a esclarecer a sua vida, o que está acontecendo por aí, trazer mais informações para que você possa tomar suas decisões, vai lá no meu site evamessages.com para agendar a sua leitura particular, ou então vai lá no meu perfil no Instagram, o @evamessages, lá tem um botãozinho que vai direto para o meu WhatsApp também, tá bom? Vamos lá então, que hoje a gente tem muito o que fazer aqui. Eu lancei uma convocação para vocês pelos shorts aqui no YouTube, lá pelos reels do Instagram, convidando vocês para observarem, né, nas últimas 24 horas aí, com um pouco mais de cuidado, como é ou como tem sido a sua relação com o masculino, com homens no seu dia a dia, com o seu masculino, caso você seja um homem, ou também caso seja mulher, né? Daqui a pouco eu vou esclarecer essas questões de gênero, como a gente vai tratar disso nesse vídeo, para que você possa aproveitar ao máximo dele, tá? Mas eu lancei esse chamado, né? Que vocês observassem aí nas últimas horas, com um pouco mais de atenção, como tem sido sua relação com os homens na sua vida. E no dia, né, nessas últimas 24 horas, ficar mais atento à sua relação com o masculino, com pessoas, né, do sexo masculino, com mulheres de energia muito yang, muito masculina, para que você chegue aqui com um pouco mais de informações aí para dialogar com o que eu vou te contar, tá bom? Então eu espero que você tenha feito seu para casa, mas se não fez também não tem problema. Aqui a gente também espera trazer uma oportunidade para que você analise com um pouco mais de atenção, ouvindo a sua intuição,
a sua relação aí com o masculino, ok? Quem será que é esse homem selvagem, hein? Eu também lancei essa pergunta lá na caixinha de perguntas do Instagram. Perguntei para vocês que características vocês acham que um homem, né, um masculino que acompanha, que caminha junto com essas mulheres lobo, mulheres loba, que características ele teria, né? E aí vamos ver se vocês acertaram e até que ponto, tá bom? Vamos começar, meus queridos, minhas queridas. Vocês já sabem como é que o Histórias que Curam funciona. Primeiro eu conto o conto para vocês. A gente faz uma breve análise aqui. Eu trago uns pontos que eu acho importantes sobre o conto. E depois vocês vão escolher. Eu trouxe aqui hoje 3 filtrozinhos feitos por um grande bruxo, tá? Não é mago não, porque ele precisaria de muito mais disciplina para ser mago, mas ele é um grande bruxo. E aí ele fez esses filtrinhos dos sonhos, ó. E aí eles que vão marcar, vocês já viram aí na thumb do vídeo, né? Eles que vão ser o início das histórias que depois eu vou contar. Eu vou contar 3 outras histórias que eu espero que digam, como eu disse, de você, da sua relação com o homem selvagem ou da relação de alguém importante, um ancestral, uma ancestral. E aí você vai escolher, ó, a primeira mensagem vai ser simbolizada por esse filtro dos sonhos bege. A segunda mensagem por esse filtro dos sonhos verde. E a terceira por esse filtro dos sonhos marrom. Tá? Já pode ir aí percebendo se você sintoniza mais com algum ou com alguns deles. Ok? Vamos começar a nossa história de hoje, então. Manauí, o homem selvagem. Deixa a Clarissa Pincola Estes falar um pouquinho com a gente e depois eu volto com as minhas impressões. Em seguida eu vou usar os oráculos. Gente, livros e oráculos que eu uso aqui no canal, vocês já sabem, né? Eles estão sempre com link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Caso vocês queiram adquiri-los, por esses links vocês também ajudam o canal sem pagarem nada por isso. Eu agradeço, tá? Vamos começar então nossa reflexão de hoje. Dados todos os recados, é hora de você serenar. Você está aqui para buscar um contato mais consciente, mais claro com o masculino. O homem selvagem, esse masculino que caminha em equilíbrio entre a natureza e a civilização. E vamos começar nosso capítulo 4 de hoje. O tema desse capítulo é o parceiro, a união com o outro. Um hino para o homem selvagem, Manauí, ou Manauê. Se as mulheres querem que os homens as conheçam, que eles realmente as conheçam, elas têm de lhes ensinar algo do seu conhecimento profundo. Algumas mulheres dizem que estão cansadas, que já se esforçaram demais nessa área. Sugiro humildemente que elas estiveram tentando ensinar um homem sem vontade de aprender. A maioria dos homens quer saber, quer aprender. Quando os homens demonstram essa disposição, é hora de fazer revelações, não apenas a esmo, mas porque mais uma alma perguntou. Vocês verão que é assim. Seguem-se, portanto, alguns dos pontos que irão tornar mais fácil para um homem compreender, para que ele venha na direção da mulher. É uma linguagem, a nossa linguagem. Não há dúvida quanto ao fato de o homem selvagem procurar sua noiva nas profundezas da terra. Em lendas comuns entre os celtas, existem os famosos casais de deuses selvagens que se amam mutuamente. Eles muitas vezes vivem no fundo de um lago, onde são protetores da vida oculta e do mundo oculto. Na mitologia da Babilônia, Inanna, a de coxas de cedro, chama seu amado, o arado do touro. Venha me cobrir com seu ardor. E mesmo nos tempos modernos, mesmo agora, na região mais ao norte do meio-oeste, ainda se diz durante as tempestades que a mãe e o pai de Deus estão rolando na cama de molas, provocando trovão.
Da mesma forma, não há ninguém que a mulher selvagem ame mais do que um parceiro que seja seu igual. No entanto, talvez desde o início dos tempos, incessantemente, aqueles que queriam ser seus parceiros não estão muito seguros de compreender a verdadeira natureza da mulher. O que realmente deseja a mulher? Essa é uma pergunta antiga, um enigma expressivo da natureza rebelde e misteriosa que todas as mulheres possuem. Embora a megera de The Wife of Bath resmungasse que a resposta a essa pergunta era de que as mulheres desejavam soberania sobre suas próprias vidas, e isso seja, na verdade, um fato irrevogável, existe ainda outra verdade de igual vigor que também responde a essa pergunta. Segue-se uma história que responde a essa questão antiquíssima acerca da natureza da mulher. Aqueles que se empenharem do modo demonstrado na história serão amantes e companheiros da mulher selvagem para sempre. A senhorita V.B. Washington me passou esta versão da lenda afro-americana chamada Manauê. E antes de irmos para o conto de fato, cabe a explicação que eu disse que daria sobre gênero nesse vídeo. Como você deve usar a ideia de gênero, de sexualidade, homem, mulher, feminino e masculino, para tirar o maior proveito do oráculo Histórias que Curam de hoje. Tudo que eu vou contar aqui, tudo que eu vou falar até o fim do vídeo, remete sempre à ideia de homem ou de mulher, de feminino ou de masculino. E aí, em tudo que eu for dizer, tudo que eu for falar, você sempre vai poder considerar que eu estou falando de dois aspectos, de um, de outro ou de ambos. O primeiro aspecto é, você vai poder considerar que eu estou falando de uma relação sua com um homem fora de você, se você for mulher, ou de uma relação sua, homem, com alguma mulher fora de você. O segundo aspecto é o aspecto interior. Em tudo que eu falar aqui, você também pode considerar que eu estou falando de feminino e masculino como instâncias dentro de você. Sendo você mulher ou homem, você tem um lado feminino, que é o seu lado receptivo perante a vida. E ele está junto, acasalado, com o seu lado masculino, o seu lado ativo no mundo. Então, toda vez que eu contar histórias ou interpretar cartas, você sempre pode considerar que eu estou falando desses dois aspectos, tá? Mesmo que, naquele momento da minha fala, eu esteja, na verdade, falando de você se relacionando com um homem ou uma mulher fora de você, ou mesmo que eu esteja falando de uma questão interna, né? Lado ativo, lado receptivo, lado feminino ou masculino dentro de nós, num casamento alquímico dentro de nós, fique sempre à vontade para interpretar na medida em que faz sentido para você, para a sua história e para o que você também está recebendo aí ao longo do oráculo, em forma de intuição e de conexão com seu anjo da guarda, guias espirituais, ancestralidade. Tá bom? Dito isso, vamos continuar agora para a história do Manauê. Era uma vez um homem que vinha cortejar duas irmãs gêmeas. Você não poderá se casar com elas, a não ser que consiga adivinhar seus nomes, dizia, porém, o pai das moças. Manauê tentava e tentava, mas não conseguia adivinhar os nomes das irmãs. O pai das moças abanava a cabeça e mandava Manauê embora todas as vezes. Um dia, Manauê levou seu cachorrinho junto, numa visita de adivinhação. E o cachorro percebeu que uma irmã era mais bonita que a outra, e que a outra era mais delicada do que a primeira. Embora nenhuma das duas irmãs possuísse todas as virtudes, o cachorrinho gostou muito delas, porque elas lhe deram petiscos e sorriram olhando fundo nos seus olhos.
Também naquele dia, Manauê não conseguiu adivinhar os nomes das jovens e voltou irritado para casa. O cachorrinho, porém, voltou correndo para a choupana das irmãs. Ali ele enfiou a orelha por baixo de uma das paredes laterais e ouviu as moças dando risinhos e falando sobre como Manauê era bonito e másculo. Enquanto falavam, as irmãs se chamavam mutuamente pelo nome, e o cachorrinho, tendo ouvido, voltou correndo com a maior velocidade possível para o seu dono para lhe passar a informação. No caminho, porém, um leão havia deixado um grande osso ainda com carne perto do caminho, e o minúsculo cachorrinho sentiu imediatamente o cheiro. Não pensou em mais nada e se desviou mato adentro, arrastando o osso. Ali, ele lambeu e mordiscou o osso com grande prazer, até que todo o sabor desapareceu. O pequeno cãozinho de repente se lembrou da tarefa esquecida. Mas, infelizmente, ele também havia esquecido os nomes das moças. Por isso, ele correu de volta à choupana das gêmeas. E dessa vez já era de noite e as jovens estavam passando óleo nos braços e pernas uma da outra e se arrumando como se fosse para uma festa. Mais uma vez, o cãozinho as ouviu chamando-se mutuamente pelo nome. Ele deu pulos de alegria e estava correndo pelo caminho afora, na direção da choupana de Manauê, quando no meio do mato veio o aroma de noz moscada fresca. Ora, não havia nada que o cachorrinho adorasse mais do que noz moscada. Por isso, ele se desviou um pouco do caminho e correu para o lugar onde uma bela torta de laranjas estava esfriando em cima de uma tora. Bem, logo a torta já não existia mais e o cachorrinho tinha um adorável hálito de noz moscada. Enquanto trotava de volta para casa com a pança cheia, tentou pensar nos nomes das moças, mas mais uma vez os havia esquecido. Finalmente, o cachorrinho tornou a voltar correndo até a choupana das irmãs e dessa vez as irmãs estavam se preparando para se casar. Não, pensou o cachorrinho, quase não tenho mais tempo. E quando as irmãs se chamaram pelo nome, ele guardou os nomes na mente e saiu em disparada, com a determinação resoluta e absoluta de que nada iria impedi-lo de transmitir os preciosos nomes a Manauê imediatamente. O cãozinho vislumbrou caça pequena, recém-morta no caminho, mas a ignorou e saltou por cima dela. Por um instante, pareceu-lhe sentir o aroma de noz moscada no ar, mas ele o ignorou e preferiu continuar correndo na direção da sua casa e do seu dono. No entanto, ele não contava com a possibilidade de um estranho de negro saltar do mato, agarrá-lo pelo pescoço e sacudi-lo ao ponto de seu rabo quase cair. Pois foi o que aconteceu. Diga-me aqueles nomes, diga-me os nomes das moças, para que eu as possa conquistar, gritava o estranho o tempo todo. O cãozinho achou que ia desmaiar com aquele punho lhe apertando o pescoço, mas lutou com bravura. Ele rosnou, arranhou, esperneou e, afinal, mordeu o estranho entre os dedos. Os dentes do animal picavam como vespas, o estranho berrava como um búfalo indiano, mas o cãozinho não soltava. O estranho correu pelo mato adentro com o cãozinho pendurado numa das mãos. Solte-me, cãozinho, e eu soltarei, implorou o estranho de negro. Não me volte por aqui, rosnou entre dentes o cãozinho, ou não verá mais a luz do dia. E assim o estranho fugiu pelo mato, gemendo enquanto corria. O cachorrinho prosseguiu meio mancando, meio correndo, pelo caminho até encontrar Manauê. Muito embora seu pelo estivesse sujo de sangue e suas mandíbulas doessem, os nomes das jovens estavam bem nítidos na sua mente e ele se aproximou de Manauê, claudicante, mas feliz da vida. Manauê lavou os ferimentos do cãozinho e este lhe contou toda a história, assim como o nome das moças. Manauê correu de volta até a aldeia das moças com o cachorrinho nos ombros e as orelhas do cachorro dançavam ao vento como rabos de cavalos. Quando Manauê chegou até o pai com os nomes das filhas, as gêmeas receberam Manauê completamente vestidas para viajar com ele. Elas haviam estado à espera o tempo todo. Foi assim que Manauê conquistou 2 das donzelas mais belas da região. E todos os 4, as irmãs, Manauê e o cãozinho,
viverão juntos em paz por muito tempo. E aqui uma finalização tradicional de histórias. Bom, essa é a história de Manauí, o homem selvagem e seu cãozinho, conquistando ali as irmãs gêmeas através do aprendizado dos seus nomes, da persistência disciplinada em buscar conhecê-las. Bom, eu vou entrar um pouquinho aqui na análise da Clarissa, só para dar um gostinho para vocês. Sugiro muito que leiam o capítulo, tá? Mas vamos ler só essa primeira parte para a gente entender um pouco dessa natureza dual da mulher. Por que não? Essa não é uma história de poligamia, tá? É uma história, como a maioria do nosso folclore, muito simbólica. Ela tem algo mais profundo a nos ensinar, para além aí da superficialidade do fato de serem mulheres gêmeas. Vamos lá? A natureza dual das mulheres. Com os contos folclóricos, assim como com os sonhos, podemos interpretar seu conteúdo em termos subjetivos, em que todos os símbolos retratam aspectos da psique de uma única pessoa, mas também podemos compreendê-los em termos objetivos, na medida em que estejam associados a condições e relações do mundo exterior. Examinaremos aqui o conto de Manauí, mais sob o aspecto do relacionamento entre uma mulher e seu parceiro, tendo em mente que muitas vezes, como é por fora, é como é por dentro. Ou seja, aqui ao longo do oráculo também, como eu disse, a gente vai falar de masculino e feminino dentro de nós e também de como se expressam fora, na figura de um parceiro ou parceira. A história decifra um segredo antiquíssimo das mulheres, que é o seguinte: para conquistar o coração de uma mulher selvagem, seu parceiro deve entender profundamente a sua dualidade natural. Embora pudéssemos, em termos etnológicos, encarar as duas mulheres na história como noivas numa cultura polígama, a partir de uma perspectiva arquetípica, essa história fala, na verdade, do mistério de duas poderosas forças femininas numa única mulher. Luz e sombra, natureza e civilização, como preferirem chamar. A história de Manauí contém todos os fatos essenciais para a intimidade com a mulher selvagem. Manauí, através do seu cão fiel, adivinha os dois nomes, as duas naturezas desse feminino. Ele não sairá vencedor a não ser que resolva o mistério. E precisa usar seu próprio self instintivo, seu self cão, para conseguir o que deseja. Qualquer um que seja íntimo de uma mulher selvagem está de fato na presença de duas mulheres. Um ser exterior e uma espécie de criatura interior. Uma que habita o mundo terreno e a outra que vive num mundo não tão visível. O ser exterior vive à luz do dia e é observado com facilidade. Muitas vezes é uma pessoa pragmática, aculturada, muito humana, voltada aí para os afazeres do dia a dia. Já a criatura costuma chegar à superfície vinda de muito longe, das sombras, do sonambulismo, e com frequência aparece e desaparece rapidamente, embora sempre deixe uma sensação, algo de surpreendente, original e sagaz. O esforço de compreender essa natureza dual das mulheres e do nosso feminino, tá? Para você que é homem, do seu feminino. Às vezes faz com que os homens e até mesmo as próprias mulheres fechem os olhos e bradem aos céus em busca de ajuda. O paradoxo da natureza gêmea das mulheres reside no fato de que, quando um lado está mais frio sentimentalmente, o outro lado está mais quente. Quem aí já ouviu falar do lado escuro da lua? Quando um lado é menos apressado e mais rico em termos relacionais, o outro pode ser até certo ponto gélido. Muitas vezes, um lado é mais feliz e maleável, enquanto o outro sente um anseio por não sei bem o quê. Um lado pode ser cheio de alegria, enquanto o outro é lamentoso e melancólico. Essas duas mulheres que são uma, são elementos separados, porém associados, que se combinam em milhares de formas. E eu digo mais, eles reproduzem em nós a natureza dual dos ciclos da roda do ano, o
os ciclos da natureza. Primavera, verão, o lado quente da vida, luminoso. Outono, inverno, o lado sombra, frio da vida. Para quem quiser saber mais sobre isso, nosso podcast Unindo as Serpentes, temporada 1, episódio 1, foi sobre A Vida é uma Roda, os ciclos da roda do ano. Bom, há muita força em ser dois, né? E é disso que a autora vai falar aqui. Inclusive, ela vai falar que é muito mais difícil, né, quebrar um feixe de pauzinhos do que um pauzinho solitário. Então, essa ideia da dualidade dentro da gente cria um diálogo interior, né, que é capaz tanto de ver o lado positivo da vida como o lado negativo, né? E é daí que a gente tira nossas conclusões. Por isso que o nosso lado feminino, interno, receptivo é tão importante, né? Ele fica comparando as coisas, as pessoas, as situações, vendo o lado luz e sombra de cada um, para a gente gerar discernimento interno, significado. E aí, ó, a gente entrega esse significado para o nosso lado masculino, que é ativo e realiza no mundo. Percebam que eu estou falando de todo mundo, né? Mulher e homem. Daqui a pouco a gente fala mais do encontro com o homem selvagem na nossa vida, nós mulheres, e o seu encontro com seu homem selvagem, você aí que é homem. Bom, o poder do nome, né? Aqui ela trata também do fato de que aprender o nome de alguém, para quem é bruxo, bruxa, mago, aí já sabe, né? Saber o nome, médium de terreiro também, é ter alguma espécie de poder, né? Buscar conhecer. O cãozinho é aquele lado curioso, né? A natureza tenaz, instintiva, a vontade de conhecer essa mulher. Já estou dando aí uma grande característica do homem selvagem. O nosso lado ativo, masculino, né? E os homens que você vai conhecer aí, ó, eles são homens selvagens em equilíbrio na medida em que trazem um cãozinho consigo, que não desiste de conhecer aquela mulher, aqueles nomes, né? Por mais que se apresentem muito misteriosos. Então, esse lado masculino, esse lado instintivo do cão, que deseja saber, que deseja conhecer e que preocupa-se em olhar nos olhos, né, dessas irmãs gêmeas, como o cãozinho faz, ele é fundamental no homem selvagem. A sedução furtiva dos apetites também se faz presente, né? Então, ao mesmo tempo em que esse cãozinho é o lado curioso, instintivo, desejoso de conhecer o feminino, e não só de se apossar dele como objeto de satisfação erótica, é esse lado que também vai ter desejos, né? O cãozinho várias vezes se distrai ali no meio do caminho, com cheiros, gostos, né? Com a rotina da vida, esquece a missão, esquece que ele tinha que conhecer os nomes, ele tinha que satisfazer sua curiosidade a respeito da mulher selvagem e dos seus nomes, né? Os seus dois lados. Então ele vai aí se distraindo com desejos, né? O desejo da torta de noz moscada, do pedaço de carne, mas ele sempre volta, ele não desiste, né? Não se trata de negar as distrações e os próprios desejos. Ninguém aqui quer um homem selvagem, um cãozinho atrás de você o tempo todo. Ele tem seus próprios desejos e vez ou outra se distrai no caminho, mas ele sempre volta, dado o seu interesse em conhecer o feminino selvagem. A conquista da ferocidade só vai acontecer quando ele precisa defender aqueles nomes com unhas e dentes, né? Naquela cena do homem de manto negro que chega no meio da floresta. Muitas vezes a gente, sabe aquela ideia de que você dá valor quando está prestes a perder, né? Então o cãozinho vai ali demonstrar com toda a sua ferocidade que ele de fato tem um desejo de conhecer a ânima, conhecer o feminino, saber seus nomes. E é ali que ele empreende uma das maiores, ou a maior luta, né, desse capítulo, dessa história, que é a luta por defender o seu desejo de conhecer a mulher selvagem. Há quem relacione esse homem de manto negro que aparece ao Barba Azul, que inclusive foi tema do nosso Histórias que Curam número 2, né? Quem lembra, vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser ver. Lá a gente tem um outro masculino que é o predador da psique feminina, né, em todas e todos nós. Então ele é aquele lado nosso que quer matar o nosso lado íntimo, o nosso discernimento interno, para simplesmente saciar um desejo de destruição mesmo. Aqui, Manauí, esse lado homem selvagem em equilíbrio, ele é aquele que vai
buscar conhecer, né? Ele não quer satisfazer desejos apenas com o corpo feminino, mas ele quer, em profundidade, saber seus nomes, compreendê-la. E aí a gente finaliza aqui com essa mulher interior, o princípio de vida e morte, né? Essa dualidade, vida e morte, sombra e luz que mora nela, e é ela que vai ser o ponto de chamada, né? O momento em que se abre a narrativa para o próximo, que será o capítulo 5, a mulher esqueleto. Bom, essa foi a história de Manaui. Esse é o nosso homem selvagem, aquele que orienta seu lado masculino, seu lado instintivo e seu lado racional na busca por conhecer e compartilhar da intimidade da mulher selvagem, buscando não negar um lado mais belo ou um lado mais delicado que ela tenha em detrimento do outro, mas uni-los, conhecê-los ambos. Casar-se com ambos os lados, tanto o lado luz, o lado bonitinho, rotineiro, delicado da mulher selvagem, como também casar-se com seu lado e igualmente casar-se com seu lado sombrio, obscuro, misterioso, individual. Bom, agora eu vou contar mais 3 histórias, tá? E essas 3 histórias dizem de você. Pelo menos uma delas, eu espero. Depois você diz nos comentários se fez sentido ou não, como sempre. E se quiser, compartilha a sua história, tá? Com certeza ela pode ser sabedoria também, tornar-se sabedoria para outras pessoas. A gente vai ter 3 leituras, como eu disse no início, 3 histórias que curam, eu vou tratar aqui. Cada uma delas representada por um desses filtros dos sonhos. Fique à vontade já para escolher qual ou quais deles chamam mais a sua atenção. Enquanto isso, enquanto você escolhe qual ou quais vão ser suas mensagens, eu já vou selecionando aqui as cartas para cada uma, tá bom? Então vamos lá, a gente vai começar com 2 cartas que vão dizer do Manaui e do cãozinho da história que eu vou contar. Então, aqui usando o oráculo do Deus, todos os oráculos que eu uso estão listados na descrição do vídeo. Então, a gente vai começar trazendo aqui a carta que representa Manaui em cada uma das leituras. Quem é o Manaui de cada história? Manaui da história 1, Manaui da história 2 e Manaui da história 3. Muito bem, muito bem. Agora o cãozinho, a dualidade masculina representada por Manaui e seu cãozinho, a razão e o instinto, a razão e o desejo. Então aqui o cãozinho da leitura 1, o filtro dos sonhos bege, o cãozinho da leitura 2, o filtro dos sonhos verde, e o cãozinho da leitura 3, o filtro dos sonhos marrom. Ok. Agora vamos ver quem são essas irmãs de cada história que eu vou contar, tá? As irmãs da leitura 1, quem são? Vamos ver. Então, a irmã 1 e a sua gêmea, luz e sombra. A irmã 1 e a irmã 2 aqui, das gêmeas da leitura 2, da leitura do filtro dos sonhos verde, quem são? Essa aqui e essa aqui. E por último, na leitura 3, no filtro dos sonhos marrom, quem são as gêmeas? Para quem não gosta de ver essa parte, vocês sabem que os capítulos do vídeo estão bem aqui, né? Você pode ir direto, se você já escolheu a sua ou as suas mensagens, pode ir direto para lá que eu estou te esperando para a gente começar. E vamos também trazer aqui cartas que contam a história em si, no oráculo dos arquétipos, oráculo da Kim Krans. Vocês sabem que eu gosto muito. Várias das minhas leituras particulares eu inicio com ele. Acho que ele conta de forma ampla as histórias, de forma bem bacana. As histórias que cada um está vivendo.
Então vamos lá, vou selecionar 4 cartas, 3 cartas para cada leitura. Agora a leitura 2, conta a história para nós. Ok. 2 e 3. E por último, cartas para nossa terceira história, histórias que curam aqui no canal. Opa, ok. 1, 2 e 3. Eu acho que vai ser muita carta, gente, mas a intuição tá mandando, então eu vou fazer. Vou tirar 4. Aqui é 1, mais uma pra cá. Tomara que caiba, hein? E mais uma pra cá. Pronto. Agora sim, temos nossas mensagens. E no fim eu vou mandar uma sugestão para quem está chegando ao canal agora. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Não sei se vocês sabem, mas a gente teve no ano passado uma jornada de lives da Mulher Selvagem. E aí a gente usou para isso, a gente fez uma live sobre cada uma das cartas desse oráculo aqui, o Oráculo da Mulher Selvagem, da Jennifer Perrone. Todas as lives estão lá nos stories, nos destaques do Instagram. E eu tô postando ela aos pouquinhos aqui no YouTube também. E aí, vou deixar como sugestão final para cada uma das leituras que vocês assistam uma das lives, tá? Para se aprofundarem ainda mais no tema de como anda aí a relação de vocês com o homem selvagem. Então, qual vai ser? Vamos ver aqui, ó. Essa vai ser a indicação de live para assistir da leitura 1, aqui da leitura 2 e aqui a da leitura 3. Agora sim, chega de carta, vamos lá, vamos para as nossas leituras. Agradeço muito a sua companhia se você esteve aqui até agora e vou deixar um convite especial então para você que gostou de estar aqui comigo. A gente vai ter uma live na sexta-feira, nessa sexta-feira desta semana em que eu tô postando o vídeo. Que dia que vai ser, gente? Deixa eu ver aqui. E aí nessa live eu vou apresentar para vocês, vai ser dia 13 de junho. Eu vou apresentar para vocês o nosso Círculo Experimental da Roda do Ano, tá? Falar um pouquinho sobre ele. Ele vai começar agora com o Sabá de Lita. Então, eu falei um pouquinho de ciclos aqui, né? Vai que você se identificou, vai lá no meu site, evamessages.com/roda do ano e inscreva-se para participar. Bom, vamos começar. Vou para a leitura 1, você vem comigo. Tchau, tchau. Olá, você que escolheu hoje nossa história número 1. A história de hoje, aqui do Histórias que Curam, é a história do Filtro dos Sonhos Bege. Vamos lá, então? Vou deixar a sua escolha aqui. E vamos começar com suas cartas. Essa aqui vai ser a última, vai ser a indicação de live para você assistir, para expandir os significados da leitura que a gente vai fazer aqui hoje. Vamos começar, ó. Temos aqui seu Manauí e seu cãozinho. O Manauí que você tirou, ou Manauê, foi Thor, potência. Uau! Ok, eu deixo a carta aqui um pouquinho para que você possa, se quiser, pausar o vídeo, perceber algum símbolo, algum elemento, receber alguma intuição que seja para você. Temos Thor, potência. E o cãozinho aqui é representado por Brahma, que lindo! Potencial criativo. Potência e potencial criativo. Muito legal. Vou deixar eles aqui. E as suas gêmeas, as gêmeas da sua história são representadas a primeira pela Senhora das Feras, relacionamento com animais, com tudo que existe, olha as fases da lua, linda. E a segunda, Eurínome, o êxtase. Ok. Senhora das Feras e Eurínome. E agora aqui as cartas da sua história. A gente começa com a carta do curador.
Anima Mundi, uau! Incrível. Um dos portais aqui desse oráculo. Temos a lágrima. E por último, a fratura, a cisão. Ok. Agora eu vou contar a história para você. Inspire e expira profundamente. Depois eu vou contar um pouquinho do que eu achei dessa história. Ok, era uma vez. Era uma vez um encontro potente, equilibrado. Um encontro que, em si, gera muita vida, êxtase, realização. Porém, que encontra no mundo a necessidade de ruptura. Era uma vez um homem e uma mulher, ou um feminino e um masculino, que se dão muito bem juntos e sós, apenas entre eles. Sabe aquela relação que é um paraíso tão intenso e incrível que há muita dificuldade para abrir-se para o que há fora dele? Cria-se uma espécie de cisão, sabe? Uma separação entre o mundo dos pombinhos e o mundo do lado de fora. E todo o resto, e tudo que há. Era uma vez um encontro entre homem e mulher, masculino e feminino, que se satisfaz tanto na presença um do outro, que quase chega a sentir ou pensar que não precisa de mais ninguém fora, sabe? É irresistível desde o primeiro encontro, a atração, o desejo, a forma como a comunicação flui solta, criativa. E o tesão, então, o desejo, nem se fala, né? Raios e trovões, num êxtase intenso, na presença um do outro. Um encontro que cura muito as lágrimas de antes. Um encontro que é uma verdadeira bênção após tanto sofrimento na vida amorosa, tanto desse homem quanto dessa mulher, tanto desse masculino, desse lado ativo, quanto desse lado receptivo. É um encontro que cura as dores do passado, que dá a esse homem, a essa mulher, aquilo que muitas vezes e por muito tempo eles desejaram em outras relações, no seio familiar. Porém, sempre chega a hora de ir para fora, de voltar a relacionar-se com o mundo, com outras pessoas. O fato de que essa relação parece secar todas as suas lágrimas não exclui o fato de que você ainda é parte de um todo maior, de um mundo, de um universo. Essa fissura, essa separação entre vocês dois e o resto é temporária, é só mesmo para sanar as feridas que sangram, estancar o fluxo, permitir a cicatrização. E aí, partir de novo para a vida social. Era uma vez um casal que resiste muito a isso, eu preciso dizer. Resiste muito porque esse mundo criado apenas para vocês dois, para vocês duas,
É um mundo que dá tão menos trabalho, é tão gostoso, mas infelizmente ele precisa rachar um dia. Ele precisa rachar um dia porque vocês são parte não só dessa comunidade que criaram para si, um para o outro, mas de uma comunidade muito maior chamada família, bairro, comunidade, raça humana, e isso é inegável. Mas é muito bom poder contar com um encontro assim em que, enfim, lágrimas muito, muito choradas encontram a secura do calorzinho de um abraço que te entende, que sente prazer ao seu lado, potência, que se torna ainda melhor, sabe? Era uma vez aqui a parceria criativa e criadora com alguém que quer o seu bem e cujo bem você também quer. Porém, cuidado para não passar do tempo, para não ficar demais nesse quentinho. Ele serve para gestar uma nova versão sua e do seu parceiro ou parceira. E não para fechar vocês para sempre num castelo, numa torre de marfim, longe do restante do mundo. É uma dádiva, entende? Uma dádiva que depois é para ser compartilhada com mais gente. Com um filho, quem sabe. Era uma vez um paraíso com tempo para acabar, mas com tempo suficiente também para nutrir vocês de forma que vocês vão muito mais fortes para a correria do mundo do lado de fora. Sabendo que vocês sempre vão ter esse colo, esse lar para onde voltar. É isso. Bom, pessoal, essa é a história número 1. Como a parte da história é mais canalizada, né? Agora eu vou fazer a minha leitura, assim, pessoal, minha análise. E gostaria de dizer que aqui o que eu vejo é uma pessoa que fica muito bem sozinha, sabe? Porque o lado masculino e o lado feminino dela tem um casamento alquímico aqui que é incrível. É a pessoa que tem tesão por si mesma, sabe? Gosta de estar consigo, é muito criativo exatamente porque consegue balancear, né, esse lado observador, receptivo do seu feminino com o lado ativo do masculino. Então é muito criador, né, cria coisas a partir de uma imaginação muito pessoal, uma observação da realidade muito íntima. Então é uma pessoa que assim, tá muito bem sozinha, inclusive o tom aqui da leitura, acho que vocês perceberam, é um tom de cuidado, alerta para não estar demais aí, né, para não ficar em excesso no seu mundinho e acabar criando uma grande fissura, uma grande separação entre você e o restante do mundo, tá? Isso é muito importante, principalmente para aquelas pessoas que estão aqui porque estão em busca de um relacionamento, né? Viram a chamada, oráculo, homem selvagem, né? Pode ser uma mulher heterossexual, por exemplo, um homem homossexual, tá buscando aí uma figura masculina, né? Para ter um romance, um relacionamento, uma parceria. E aí, para vocês, eu digo, é preciso sair um pouquinho, sair de si, né? E buscar lugares, pessoas, para conhecer essa pessoa, porque de fato você está muito feliz consigo. Não é ruim, pelo contrário, tá? Se você está aqui e você não tem nenhum parceiro ou parceira fixo agora, né? Daqui a pouco eu vou falar para quem tem um parceiro ou parceira. Se você está sozinho, né? Solteiro, solteira e bem com isso, ou viúvo, viúva, eu preciso te dar parabéns aqui, né? Tem algo em você muito amadurecido, né? Tenha sido nessa vida ou em outras vidas, mas há algo muito amadurecido aí que faz com que você seja capaz de curar a si mesmo, curar suas próprias dores e lágrimas através de um processo de autorreflexão, sabe? De perdão, né? De entendimento, gratidão. É uma fluidez muito grande com essas ferramentas da vida. Gratidão, perdão, autoconhecimento, né? Autoaprimoramento. Então, parabéns.
Você é alguém que funciona muito bem digerindo aí a vida que tem para si, as histórias que a sua vida traz e tirando o melhor delas. Porém, tem um chamado grande aqui para você, se você quer companhia, se passou, né, esse período, pode ter sido só um período da sua vida de introspecção para cura, e aí o caminho agora é de diminuir essa fissura, esse espaço entre você e os meios sociais e outras pessoas. Tá bom? Desejo muito sucesso e parabéns, né? Algumas divindades aqui para você investigar, conhecer mais: Senhora das Feras, Eurínome, Brahma, Thor. Mas aqui tem um equilíbrio muito legal entre receptividade e ação, que é muito prazeroso, inclusive. Tem uma marca muito grande aqui de prazer. Aquelas pessoas que sentem muito prazer em estarem consigo, não é só por um trauma, sabe? Muitas vezes eu vejo pessoas questionando, né, ou julgando mesmo alguém que gosta muito de ficar sozinho, sozinha, falando que isso com certeza é um trauma, que isso com certeza é um problema, mas nem sempre, tá, gente? Aqui temos, inclusive, um ótimo exemplo de alguém que escolhe, né, de forma muito sábia, uma vida, pelo menos nesse momento, mais introspectiva. E tá tudo certo, tá fazendo um trabalho interno muito bacana. Ok? Agora, para você que está num relacionamento de longo prazo, mesmo que seja recente aqui, apesar de que eu vejo mais pessoas que já estão no relacionamento há mais tempo, por causa do que eu vou dizer agora, mas pode ser um relacionamento mais recente. Fato é que, assim, que beleza. Isso aqui é uma parceria muito bacana, muito gostosa, a parceria entre pessoas que compartilham um da presença do outro de um jeito, assim, que tem vontade de estar junto, tem também a tal da curiosidade importante em relação ao outro, sabe? Potencial criativo e êxtase é a ideia de ser ter um relacionamento com alguém em que o outro não é só um objeto, né, para satisfazer o seu desejo. Vamos lembrar lá da história do Manauí. Ele tem potência, mas ele se volta também para o potencial do outro na relação, né? Então eu não só faço o que eu quero, não tenho só a expectativa de que uma relação boa vai ser uma relação em que eu tenho todos os meus desejos satisfeitos, em que eu sempre consigo dobrar o outro à minha vontade. Pelo contrário, aqui nós temos uma relação em que tem-se muito prazer também em dar prazer ao outro. Isso é fundamental, né? Ter prazer na relação não só ao ter satisfeitas as suas vontades, mas também sentir muito prazer em satisfazer o outro, dar prazer ao outro, né? Então aqui eu encontro isso, né? Um relacionamento muito bacana. Você já tá aí, mulher selvagem, com seu homem selvagem, né? Ou vice-versa. Parabéns para vocês. E só a mesma questão, né, que eu falei na leitura anterior para quem está sozinho. Aqui também tem um desafio, né, um chamado que pode ser desafiador para vocês que vocês saiam desse estado. Ah, tá, uma outra pessoa aqui pode estar, na verdade, num relacionamento que é muito apaixonado ainda, tá muito no início, muito apaixonado. E aí acha que está na relação perfeita, né? Mas ainda falta comer muito, muito sal junto para de fato chegar nessa relação que eu estou vendo aqui, que é a da maioria de vocês, né? Mas aí são pouquíssimas pessoas. Bom, o fato é que a maioria de vocês está nessa relação muito bacana e está sentindo que é um desafio muito grande sair dessa relação e ter amigos, amigas, relações profundas para além desse vínculo amoroso e erótico aqui, sabe? Então, fica também o chamado, né? A vida já deve estar mostrando aí para vocês que há um chamado em curso para que vocês se retiraram por um tempo da comunidade, da vida social, né? Para se dedicarem a esse vínculo, a esse lance. É muito curador, muito bacana. Vocês são um para o outro a cura de muitos traumas, né? Sei lá, alguém muito desconfiado encontrou alguém muito confiável, alguém que tem uma ferida de não ser ouvido encontrou alguém que tem muita escuta. É isso que eu tô vendo aqui, muita cura, um período de gestação, um período, né, de vocês muito só vocês contra o mundo, vocês separados do mundo. E aqui um movimento agora de um chamado para abertura. Porque se vocês ficam um tempo demais separados para se curarem, isso pode acabar gerando uma nova dor, um novo trauma, percebe?
o trauma de se sentir excluído de certos contextos sociais, grupos. Isso é importante, tá bom? É saber o momento exato também de começar a se abrirem mais e não se satisfazerem apenas um na presença do outro, tá bom? Isso é importante também para manter a relação saudável, para que não haja aquele tipo de excesso que pode tornar essa relação tóxica, porque aí a gente passa a exigir demais daquela pessoa que está ao nosso lado, que ela seja, né, a tampa da nossa panela completamente, satisfaça todas as nossas necessidades. E aí essa relação, que era de um vínculo muito íntimo e curador, pode desandar, né, igual uma receita que está muito boa, mas se ficar tempo demais no fogo vai desandar, e ela pode desandar sim para uma relação de codependência, tá? Muito tóxica. Então a gente não quer chegar aí, por isso o conselho hoje é que vocês se convidem para relações outras, tá? De amizade, família, invistam também em outras relações. Pode ser aqui também, como eu disse, o momento de ter neném, tá? O 2 que vira 3 aqui. Bom, é isso. Tá fazendo sentido aí? Se sim ou não, deixa nos comentários, fica à vontade, compartilhe a sabedoria de vocês, ela pode ser útil para outras pessoas, tá? Mas só se você se sentir muito à vontade. E para finalizar a sua mensagem, eu vou te convidar para assistir, deixa eu ver qual foi a cartinha que saiu para você da live. Eu fiz uma jornada de lives da Mulher Selvagem, cada live tinha como tema uma das cartas desse oráculo, e a live para você, ó, é essa aqui. O anseio do coração. Ah, foi muito bonita mesmo. O link para ela eu vou tentar deixar aqui na descrição, mas são links para lives lá no Instagram, né? Então, se você tiver dificuldade para acessar pelo link na descrição, vai lá no meu Instagram, @evamessages, naquela aba destaques, tem aqueles destaques, tem uma abazinha que chama lives, todas as lives estão lá, tá bom? E assista essa aqui para expandir ainda mais o tema dessa leitura aqui, tornar você ainda mais consciente da sua relação com o homem selvagem nesse momento. E é isso. Te aguardo aí nas próximas leituras do canal. Tchau, tchau. Olá, você que escolheu hoje nossa leitura número 2, a história número 2. A sua história, ela é representada aqui por esse filtro dos sonhos verde. Beber água, tô falando para danar. E aí, a nossa história número 2 começa agora, tá? Inspire e expira profundamente. Essa carta a gente vai deixar ela de ladinho, porque ela é a indicação da live que você vai assistir no final da leitura, para te ajudar a expandir ainda mais o que a gente falou aqui, compreender melhor, ok? Bom, a gente vai pegar aqui primeiro as cartas que representam Manauí e seu cãozinho aqui na sua leitura, tá bom? Então, Manauí é representado por Zeus, uau! A ordem, tá bom? Temos a ordem e o cãozinho é representado nessa história por Dionísio, prazer, de fato. Eu mostro as cartas assim, ó, parando, para que você possa dar pause na tela se quiser, ficar atento aí à simbologia, atento e quem sabe receber mensagens que são só para você, tá? Através dessa simbologia. E agora as gêmeas. Nós temos a gêmea número 1, é pele. Uau, despertar. Ok. E a outra irmã gêmea da nossa história aqui, da sua história específica, é o zoom, o riso. Muito bom. Muito bom. E as cartas que contam a história de fato, vamos ver. A gente tem o beijo. Uau. Muito bom. Muito prazer ouvir aqui. Muito prazer. A eterna criança. Entendi. Ok. Temos a rainha. Certo. E por último, a montanha.
Ok. A montanha. Vou canalizar a sua história primeiro e depois o meu comentário sobre a história, tá? Minhas impressões, minha análise. Mas primeiro a sua história, inspire e expira profundamente. Vou contar. Ok, era uma vez. Era uma vez um masculino, um homem. Era uma vez um homem que parecia ter tudo nas mãos. Ele sabe exatamente o que fazer em todas as situações. Esse homem, ele encontra uma mulher. Porém, essa mulher, ela parece ser demais para ele. Ela é fogo, ela é potência. E esse homem, ele gosta de ter controle sobre as coisas, ele sente que precisa ter domínio sobre as situações para passar pelas dificuldades, pelos caminhos tortuosos da vida, para superar os obstáculos do dia a dia. Ele entende que ele precisa ter as soluções. A ordem, a organização do que vai ser feito e como precisa passar pelo seu olhar, pelo seu crivo. E essa mulher, essa rainha, ela, embora cheia de ideias e potente e criativa, e muito prazerosa, o encontro entre eles é absurdamente magnético, erótico, mas esse homem, ele, na hora das decisões do dia a dia, ele se esforça para ver essa mulher como uma imatura jovenzinha, donzela, e não como a rainha que ela é. Mas entenda, não é por mal. Esse homem aprendeu a temer o mundo e por isso busca ter controle sobre o mundo, fazendo-se obedecer e respeitar nas suas decisões. E dessa forma, ele se relaciona com essa mulher, com os lados dessa mulher, ora desejando ter prazer com essa enorme rainha do fogo, do desejo, ora diminuindo a sua psique, a sua inteligência, reduzindo a uma criança risonha, para que ele possa ter domínio sobre a relação e para que ele possa botar ordem na casa. Ou seja, essa rainha cheia de ideias criativas que poderiam ajudá-lo a solucionar problemas, a contornar obstáculos, subir a montanha da vida, acaba não tendo suas estratégias muito inteligentes e criativas ouvidas. Nos momentos decisivos da vida adulta. Zeus a deseja. Esse Manauí, esse homem, era uma vez um homem que não consegue tirar as mãos dessa mulher. E nem ela dele. Mas um homem que também tem medo de permitir-se soluções e caminhos que não são aqueles que vêm da mente dele. Ele quer confiar. Mas até que ponto isso significaria perder sua soberania, sua autoridade? Sobre a própria vida ou sobre a família? Era uma vez
Um homem que separa em duas caixinhas muito definidas, separadas mesmo. O homem racional, que é o lado maduro, pai de família, ou grande empresário, ou, enfim, grande trabalhador, exemplar funcionário, e o seu outro lado dos prazeres, do desejo. Para ele é fundamental que esses lados estejam separados, e acaba que ele faz o mesmo com essa mulher. Separa em duas, em lugar de uni-las numa só. A rainha do prazer ao lado dele tem uma função definida: o prazer. Nesses momentos, ela é igual a ele em tamanho. Eles se encontram na parceria. Porém, no lado oculto da lua, nos momentos da dificuldade, nos momentos que pedem decisões, é como se ele a esquecesse. Ela deixa de ser essa parceira à sua altura, do mesmo tamanho, e torna-se uma pequena criança. As ideias criativas que ela tem e que talvez pudessem ser soluções inovadoras para os problemas desse Manauí são ignoradas. Não por maldade, mas por medo. Esse homem, ele tem medo de aventurar-se. Medo de abandonar as rédeas, medo de tentar algo novo. E se tenta algo novo, esse algo novo tem que vir da mente dele. Topar algo novo, vindo da mente criativa desta mulher ao seu lado, está fora de cogitação. Um mulherão na cama, um mulherão para trazer alegria para a vida, mas alguém em quem ele não se permite confiar para o dia a dia, para as decisões práticas. Era uma vez uma visão masculina um bocado machista que ao mesmo tempo que ama, deseja, compartilha com essa mulher, quer manter a ordem sob seu próprio domínio. No momento das ditas decisões sérias, ele não compartilha. Talvez tenha um domínio muito individual das finanças, da organização familiar. Talvez simplesmente ache que ele tem sempre as melhores soluções e ideias e pronto, e acabou. O fato é que algo que esse homem dificilmente assumirá é que ele tem medo. E ele profundamente deseja cuidar dessa rainha. Mas, talvez por traumas da infância, sinto uma enorme dificuldade em ser cuidado. Permitir-se correr o risco de ouvir os conselhos dela, a orientação dela, de deixar ela dirigir um pouquinho. Mas olha, eu vejo muito caminho para esse casamento alquímico. Era uma vez um casamento alquímico que tem futuro na medida em que Manauí abre o seu coração para observar o quanto a sua história de vida
pode o ter tornado sistemático, talvez. Era uma vez uma rainha, uma mulher, cujos aspectos passeiam entre a grande sedutora, a mulher atrativa, erótica, e a mocinha, quase criança, risonha. Uma mulher cuja face madura, responsável, talvez se expresse ainda de um jeito tão tímido. Esse lado que não é o lado que aparece nas noites quentes de lingeries ardentes e nem nos momentos de brincadeira e leveza, mas essa mulher que aparece no momento das decisões objetivas, responsáveis, pragmáticas da vida cotidiana. É hora de chamá-la para perto, fazê-la ser ouvida. Quanto do comportamento do homem não é um reflexo também do fato de que essa mulher pode ter aceito, né? É isso, era uma vez uma mulher que aceitou, de alguma forma íntima, o fato de que mulher não toma muito boas decisões para finanças, ou o meu lado feminino precisa ser excluído na hora de tomar decisões e só o lado masculino serve. Bom, mas aí a gente já vai entrando para análise, então eu fecho a história por aqui. Uma história de encontro entre a psique de um homem selvagem maduro, talvez um bocado ranzinza e sisudo, e uma mulher selvagem entre a sedutora e a brincalhona. Bom, é isso. Vamos analisar essa história? Porque ela tem um monte de nuances interessantes aqui, bem complexas, gente. Eu imaginava leituras mais chapadas, assim, sabe? Feminina é isso, masculina é isso, né? O homem aqui é isso, a mulher é aquilo. Mas olha, eu tô achando bonito, né? Tanto a leitura anterior como essa estão mostrando nuances de ser humano, né? A gente nunca é uma coisa só. Então vamos lá, vamos por partes, ó. Aqui o que a gente tem é um homem que eu preciso dizer que ele tem uma visão um bocado tradicionalista barra machista, sabe? Mas eu vou tomar cuidado com essas nomenclaturas, porque aqui, gente, não se trata de ofender ninguém, né? Homens ou mulheres, e nem de defender uma ideologia, enfim. A ideia aqui não é essa, tá? A ideia é contar a história para vocês, da perspectiva da cartomancia, do jeito mais plural e múltiplo mesmo, né? A gente é plural e múltiplo, a gente é contraditório, então vamos por aí. Então, vamos começar falando desse homem como esse é um homem maduro, né? Ou mesmo que seja um homem jovem, é um homem com uma mente tradicional, né? Ele lida com o feminino, tende a lidar a princípio. Olha como ele olha aqui para a pele, né? Essa deusa havaiana quase nua. Ele entende a mulher ou o feminino como um lado que serve para prazeres, né? Então ele admira muito a mulher no sentido erótico, né? Dos prazeres, do desejo, do erotismo. E também para trazer leveza para o ambiente. Eu preciso dizer que está me lembrando muito aquelas visões do feminino das décadas dos anos 60, anos 50, anos 60, sabe? Antes da Revolução Feminista. A ideia de que a mulher, ela é quase que um bibelô social, né? Então ela serve para atrair o olhar do homem, para gerar prazer erótico, ou para ser aquela leve, aquela leveza pueril, né? Aquela donzela que brinca nos salões, digamos assim. Então a mulher como objeto de prazer erótico ou de prazer social, né? Então
Esse é um masculino que lida com essa mulher dessa forma, ele tem dificuldade, né? Principalmente se você aí estiver num relacionamento com alguém, você é uma mulher perguntando de um homem, né? Querendo saber do homem selvagem nele, ou se você é um homem que está buscando saber, né? Como é que está o homem selvagem em você na relação com uma mulher, saiba que aqui a gente está tratando de uma visão tradicional, né? Um homem que tem uma rainha ao lado, mas entende a função de rainha como essa função de satisfazê-lo, né? Ou de satisfazer com acolhimento, leveza, esse feminino tradicional mesmo. Tem uma dificuldade aqui em ver a parceria feminina para lidar com desafios da vida, obstáculos, questões práticas, né? A montanha que a gente escala todo dia, ou o leão que a gente mata todo dia. Tem uma dificuldade em ver esse feminino, essa mulher, como uma parceira para a vida, né? Ela está muito mais aqui no lugar de uma femme fatale, né? Misturada com uma criança mesmo, que traz leveza para o ambiente, te faz rir nos momentos de preocupação. Preciso dizer que tem uma energia aqui de sugar daddy, sugar baby, né? A mulher entra com a beleza e com a jovialidade, o homem com o dinheiro e com a ordem, com as finanças. Bom, essa é a relação que está descrita aqui, tá? Um homem selvagem aqui é um homem que está precisando entender que a parceria não se dá só no lado luz, mas também no lado sombra. A parceria não é só para os momentos de prazer, é também para os momentos de dificuldade. Até porque esse aqui pode ser um homem que está muito solitário, tá? Muito solitário, porque acha que nessa visão machista, né, que também vitimiza os homens, ele pode estar achando que o homem é que tem que resolver todos os problemas, sei lá, pagar todas as contas, ele tem que ser o adulto da relação, né, o que está voltado para as questões práticas do dia a dia, economia e tudo mais, e a mulher é esse bibelô, né. Então ele também sofre de uma solidão, né, a parceria precisa acontecer também nos momentos difíceis e não só nos momentos de prazer. Esse é o grande aprendizado para esse casal aqui, homem e mulher selvagem, sabe? E a mulher precisa se colocar mais aqui nesse sentido, né? Quanto disso aqui é apenas o machismo do homem envolvido? Pode ser também o machismo da mulher envolvida. Aquela mulher que acha que a função dela é só ficar linda, maravilhosa, enquanto o homem paga as contas, né? Não é exatamente uma parceria entre dois indivíduos, dois seres humanos completos, mas uma parceria em que um tem uma função tradicional de prover, resolver questões práticas, e a outra, né, o homem e aqui a mulher, ou a pessoa mais masculina na relação, a pessoa mais feminina, a pessoa mais yang, mais ativa, a pessoa mais yin, mais receptiva, tanto faz o gênero mesmo, né, pode ser um casal homossexual, mas aqui eu tô falando de polaridades bem definidas no casamento alquímico, na parceria romântica, né, e aqui tá muito clara essa visão bem tradicional das coisas, tá, bem tradicional. A mulher cuida da casa e dos prazeres, né, de prover um ambiente confortável, amoroso, atrativo, para que esse homem retorne, e esse homem resolve as questões. O pater, né, o grande pai, o grande padrão, o grande patrão. Mas o puxãozinho de orelha aqui, né, e é claro, antes vou deixar bem claro que não tenho nada contra essa estrutura mais tradicional e conservadora de parceria, tá? Se vocês estão felizes, estão bem nesses lugares, tudo bem, né? Mas eu preciso dizer que o que eu identifico aqui é uma dorzinha no fundo, sabe? É uma certa solidão nesse homem aqui lidando com os obstáculos sozinho. E uma certa inadequação nessa mulher que precisa ocupar um lugar só de jovenzinha, né? Quando ela é uma rainha. Uma rainha não serve só para dar prazer ao rei, né? Pelo contrário, ela tem uma função política, de conselheira, de ser aquela que observa, de sabedoria, né? A sabedoria que direciona, eu já ouvi até divisões bem tradicionais das parcerias, dos casamentos, né? O homem é a cabeça da relação, a mulher o pescoço, né? Então, bom, vou parar por aí, porque eu preciso também fazer uma análise aqui íntima, em termos de feminino e masculino dentro da gente, senão vocês vão começar a me achar conservadora demais. Mas é claro, é porque eu falo também para o meu público, eu sei que eu tenho muitas mulheres aqui maduras, casadas, e é importante, tá, também avaliar esse tipo de relação. E ver até que ponto ela está servindo ou não para vocês,
tá? Talvez essa mulher aqui queira ser mais ouvida em questões sérias, ela tem contribuições racionais, pragmáticas, né, para a gestão aí da vida familiar, da vida pessoal também, e que precisam ser ouvidas, tá? Agora, vamos lá para quem está lendo aqui, recebendo essa mensagem no nível interno, né? No nível interno, aqui a gente tem um feminino e um masculino dentro de você que também se dividem muito dessa forma conservadora. O que eu quero dizer com isso? Sabe aquelas pessoas que vão pensar que o seu lado feminino, de novo, é o seu lado receptivo, é o seu lado que observa, compara, recebe o mundo, recebe o que os outros mandam para você e fica ali cozinhando dentro, né? Analisando, digerindo, tirando conclusões, planejando. Esse é o nosso lado feminino. E o lado masculino é o lado que pega tudo isso e age. Ele lida com o mundo, atua no mundo a partir de tudo isso que foi pensado, digerido, né, estruturado como estratégia. Ele ativa isso no mundo, se relaciona, negocia, faz trocas, parcerias, né? Esse é o nosso lado masculino, de novo, em todas e todos nós. Se você tem uma relação como essa das cartas aqui, com o seu feminino e masculino internos, são grandes as chances de que você seja o tipo de pessoa que fala assim: ó, na hora de tomar decisões, eu calo meu coração. Eu não quero nem ouvir como eu me sinto, né? Como eu estou afetada pelo mundo que me cerca. Isso não importa. Eu boto as emoções de lado e resolvo, ajo só com a razão, só com o impulso, né? Com a ação. A ação é muito mais importante do que pensar, refletir. Será que você é desse tipo? Tipo de pessoa que dá muito menos importância ao tempo de reflexão, de análise, né? Recebe uma prova, vou dar um exemplo, tá estudando, recebe uma prova que é logo ir fazendo, ao invés de primeiro ler as questões, analisá-las, refletir sobre o todo da prova, ver quanto tempo falta, quanto tempo você tem para cada questão, traçar uma estratégia, né? Isso é dar valor ao nosso lado feminino e permitir que ele atue no mundo para ajudar nas estratégias reais da vida cotidiana. E não só como um lado que vai receber prazeres, brincadeiras no mundo, né? Nossos afetos, nossas emoções, nosso lado feminino, pessoal, não serve apenas para relacionar-se, né? Para sentir relações, mas é também uma ótima forma de a gente receber informações sobre o mundo para estruturar a nossa melhor estratégia. Vou dar um exemplo definitivo aqui para a gente ir finalizando. Há pessoas que, na hora de escolher uma profissão ou escolher um trabalho, focam apenas no lado masculino aqui, né? No mundo exterior, no sentido da razão. Ah, qual é o trabalho que está pagando mais? Das oportunidades que chegaram, qual é aquela que me projeta mais no mundo social, me faz poder consumir mais, ou o que quer que seja, né? Ou seja, toma essas decisões só com base no lado de fora e esquece o lado de dentro. Então imagina que essa pessoa pode tomar a decisão de que trabalho fazer, não só pensando em fora, né, as oportunidades que chegam que estão dando mais dinheiro, mas ela pode olhar e fazer essa escolha com base no seu interior. Mas e o que eu desejo? E o que de fato eu gosto? E o que de fato me afeta bem, me faz feliz? Né? Também não estou dizendo que é para tomar decisões da vida apenas com base nisso, em como eu recebo o mundo, mas com base nos dois. Com base aqui só também não é suficiente, entende? Então, o ideal aqui, vamos dizer que vamos imaginar que você está à frente a uma necessidade de tomar uma decisão profissional. O ideal é considerar ambos os lados num casamento alquímico aí dentro. Considerar o que você gosta de fazer e considerar o que dá dinheiro, o que está sendo de fato oferecido para você como oportunidade, né? Considerar esses dois lados igualmente e não ignorar o seu desejo, o que te faz bem, o que te faz rir como uma criança feliz no mundo, se sentir atrativa, belo, ter desejo de ser você mesmo, você mesma. Tudo isso também tem que ser levado em consideração. E uma vez isso levado em consideração, aí você traz o seu masculino para ordenar. Tá bom, de tudo isso que eu gosto, me dá prazer, eu me sinto ótima, né, tesuda sendo assim no mundo, o que dá para fazer? O que de fato dá para fazer? Que é o masculino. Ok? Esse aqui
não pode ser o seu lado primordial, fundamental. Ele tem que estar junto com seus afetos para as melhores decisões aí em seu benefício, para a melhor relação com o homem selvagem em você. Tá bom? Espero que tenha sido uma mensagem clara, útil para você, como sempre. Se sim ou se não, você fica à vontade para deixar nos comentários, compartilhar sua sabedoria também a respeito de tudo isso que eu falei. E vamos lá para a última parte da sua leitura, que é: você vai lá assistir uma das lives. Cadê a cartinha? Esta. Você vai lá assistir uma das lives que eu fiz uma jornada de lives com as cartas desse oráculo, Oráculo da Mulher Selvagem, e elas estão disponíveis lá nos destaques no Instagram, naquela parte lives, e aos poucos eu tô postando aqui no YouTube também. Te sugiro assistir essa live lá, ó. Qual é? Resiliência, uau, a força, deixa eu tampar aqui, senão o YouTube me restringe. A força interior. De fato, gente, eu não fiz isso na primeira mensagem, vou fazer aqui, vou dar um pouco de spoiler daquilo que você vai ver na live, tá? Nessa live aqui, sobre resiliência, eu falei de força interior, né? Ter força não é só ter músculos, né? Não é só sobre como você se expressa fora, mas é também sobre como você se expressa dentro. Alguém tem muita força, não só quando sabe o que fazer por fora, mas quando cria estratégias dentro de si, tem domínio das próprias emoções, ouve as próprias emoções, escolhe os caminhos, né, que no seu nível interno, no seu nível dos afetos, vão ser mais sustentáveis. Né? De que adianta eu escolher, sei lá, a profissão X que dá muito dinheiro, se internamente eu detesto, ela afeta o meu mundo interno, o meu lado feminino, muito mal. Me faz sentir uma criança inábil, ou né, diminui a forma como eu me sinto atrativa, como eu desejo ser eu mesma no mundo, eu mesmo. Então talvez essa não seja a melhor decisão profissional, né? Por mais dinheiro que dê, por mais que, sei lá, pareça ordenada essa decisão, né, disciplinada, enfim. Mas para isso a gente precisa ter força interior, não só força exterior. E lá na resiliência, nessa live, eu falo de ambas as forças, tá? Então vai lá assistir, vou tentar deixar o link para ela na descrição do vídeo, mas se não tiver, tá fácil de encontrar, é só ir lá no meu perfil no Instagram, o @evamessages, tá bom? E é isso, finalizo sua leitura por aqui, agradeço muito a sua presença e a gente se vê nos próximos vídeos do canal. Tchau, tchau! Olá, você que escolheu nossa história número 3 hoje, aqui no Oráculo Histórias que Curam. Você escolheu essa leitura cujo símbolo é o filtro dos sonhos marrom. Vamos começar. Vamos agora traduzir a história do Manauí e das gêmeas, seu cãozinho, para a sua situação, para o seu momento aqui como história, tá? Essa aqui é a carta que a gente vai abrir por último, é a carta da live que eu vou indicar que você assista para expandir ainda mais o significado do que a gente vai ver aqui, tá bom? Essas são as cartas que contam a história, mas vamos ver os personagens primeiro. Quem é o seu Manauí? Manauí da sua história, Angus Macog, o deus da juventude. Hoje eu não estou trazendo a história de cada deus, mas fique à vontade para pesquisar, pausar o vídeo para perceber se algum símbolo te chama mais. Traz aí alguma mensagem da sua intuição, por meio da sua intuição. E o cãozinho aqui é representado por Bel, uau, paixão. Ai, ai, só cãozinhos muito instintivos na leitura hoje. Mentira, teve um aí que foi um cadinho mais centrado, enfim. Temos aqui juventude e paixão, as gêmeas da sua história. Nós temos Lilith, uau, poder, muito bom. Uma das gêmeas aqui é representada por Lilith, pelo poder. E a outra pela mulher do milho, o alimento. Interessante. Muito bom. Muito bom. Engraçado, parece, assim, por razões óbvias, né?
Tem um quê aqui de uma relação com um homem mais jovem, uma mulher mais velha ou mais empoderada e um homem mais jovem. Vamos ver como é que isso aparece ou não na história que eu vou te contar. E agora a história ela mesma, ó. Temos o caçador. Deixa aqui para você ver, se quiser pausar o vídeo. Acho sim, tá? Eu vou parar de dar spoiler da história, deixa eu ir a ela logo. Temos aqui aquele que muda de forma, camaleão, né? Shapeshifter. Temos a semente, carta da semente. E por último, o coração. Uau! Ok, vou começar a contar a sua história. São 2 partes, né? Primeiro eu vou contar a história e depois eu vou fazer meus comentários sobre ela, para ajudar a esclarecer, enfim, trazer um aconselhamento. Vamos lá, a sua história do homem selvagem, a sua história do Manauí. Ok. Era uma vez uma paixão avassaladora, envolvendo um homem que se sente mais jovem, mais inexperiente, aquém, né, de uma mulher que é tudo o que ele desejou. Ela, ao mesmo tempo que oferece o poder de uma independência sem limites, baseada num coração que não tem medo de plantar as sementes que quer plantar no mundo. Ela também oferece o alimento, a proteção, o acolhimento, o cuidado. Como é que pode? Esse homem era uma vez um homem selvagem embasbacado, profundamente impactado por essa mulher selvagem que deseja conquistá-la a todo custo, inclusive à custa da mudança de forma, das máscaras, de adaptar-se a ser exatamente o que essa mulher quer que ele seja. Uau, potência! Era uma vez, inclusive um encontro adiado demais, postergado, em que esse homem ficava pensando ou fica pensando como é que eu faço para ser o que ela quer que eu seja? Como é que eu faço para usar exatamente a face que abre a portinha daquele coração? O caçador do coração, aquele que quer plantar sua semente, se é que vocês me entendem. Porque encontra nessa mulher um lugar profundamente sedutor, mas também acolhedor, na mesma medida. Ela é a mãe e a donzela juntas. Ela é o colo e o prazer. Era uma vez uma mulher selvagem envaidecida? Envaidecida. Mas ao mesmo tempo muito segura de si. Muito segura de que quer fazer valer no mundo a sua vontade. Quer ser reconhecida como igual, por que não? E como aquela que dá conta do próprio sustento, porque ela dá. Isso aqui, meus amigos, minhas amigas, é uma mulher cuja história passa pela descoberta da capacidade de plantar e colher, trabalhar e bancar-se. Foi um longo caminho. Foi um longo caminho até que ela compreendesse que a sua idealização romântica em outras relações do passado
só a colocariam no lugar de subserviência se ela permitisse, de submissão se ela permitisse. E ela não permitiu. Não, não, não. Era uma vez uma mulher que foi à luta. E por isso hoje esse símbolo de poder e segurança, estabilidade que atiça o desejo aí de homens ou de um homem mais jovem. Esse homem, ora é mais jovem, ora se sente mais jovem na presença dela. Pode ter a mesma idade, pode ser até mais velho, mas ele se sente rejuvenescido na presença dela porque ela o inspira a correr mais, a ser mais do que ele é. Renova o desejo de vida, a paixão não só por ela, mas por si mesmo, por dar o seu melhor. Este homem selvagem está profundamente curioso acerca dessa mulher, tal qual o cãozinho do Manauí, em busca, apaixonada. E olha, ele usa as mãos para isso. É que vocês me entendem, para investigar essa mulher, descobrir o que dá prazer a ela e tornar-se aquele que sabe seu nome. E assim, pode compartilhar do leito e da vida com elas, com ambas. A que provê segurança, prosperidade, estabilidade e a dona do prazer. Porque é dona de si mesma. Seduz porque se deixa seduzir pela própria imagem no espelho, essa mulher. Esse homem selvagem não aceita ser menos do que o par perfeito dela. Assim como os cisnes, né, tem essa fama de serem monogâmicos, ele acredita definitivamente que encontrou sua metade da laranja, ou a outra laranja inteira, que faz um belíssimo par com ele. Já comunicou ou pretende comunicar isso muito em breve. Demonstra com seus atos joviais, sua postura, com a forma como se desdobra em faces, máscaras, personalidades para agradá-la. Às vezes até pecando um pouco pela pouca autenticidade, diria essa mulher selvagem, porque ela vê, ela sabe. Ela tem experiência dos anos e de uma vida intensa. Ela aprendeu a ler os homens. Ao menos as pulsões mais joviais deles, né? Ela ainda se surpreende com aquele que permanece, o homem que decide permanecer. Essa mulher selvagem sabe que muitos se assustarão com esse seu lado. Inclusive, muitas vezes pode optar por, no dia a dia, mover-se como essa dona de casa ou essa profissional séria, responsável, e guarda a outra gêmea lá escondidinha, que a deixa para os momentos do desejo, os momentos do prazer, ou para aqueles momentos em que o trabalho pede que se imponha um limite a algo ou alguém, e ela impõe para garantir sua independência. Ela pode acabar vendo os homens em geral como meninos impulsivos demais ou forças esmagadoras como tratores que ora não querem nem saber dela e da sua individualidade, querem só satisfazer seus desejos, ora a veem como inalcançável, a colocam num pedestal.
E assim a veem como um troféu a ser conquistado, né? Mas sabe que essa mulher selvagem era uma vez uma mulher que já não lastima esse comportamento dos homens, o compreende. Especialmente o desse masculino, desse homem selvagem, ela guarda lá no fundo do seu coração ainda o desejo, a esperança do par perfeito, né? E esse par perfeito aqui, fora dessas idealizações românticas, é aquele homem que, tal qual Manauí, vai ter curiosidade a respeito de quem ela é, das suas duas faces, vai querer explorar, conhecer o seu lado empoderado, selvagem, sem medo dele, ou sem querer caçá-lo e abatê-lo, mas compartilhar dele num amor selvagem, né? Potente, vibrante. O homem selvagem aqui, então, apresenta-se para a história como esse cavaleiro ou cavalheiro que reverencia o feminino, mas também sabe fazer-se objeto do seu desejo, trazendo a jovialidade, a comunicação leve, romântica. Deslumbra-se com o feminino, esse homem selvagem. Ele vê as mulheres, e esta mulher em especial, como deusas. E a si mesmo como esse Deus que aprecia a presença. Apaixonado pela eterna juventude dos seus afetos para com essa deusa. Independente dos anos, da idade, esse é um masculino que está lá e vai estar sempre. Hábil em renovar os votos, renovar o interesse, dando várias formas à potência desse envolvimento, desse afeto, desse amor, sabendo renovar a cada dia o encontro. Uma longa vida espera ambos. Longas vidas, talvez, já compartilharam. O caçador das florestas, na sua relação de deslumbramento e conquista da Mãe Terra. Sensual e próspera Mãe Terra. Ufa! Acabou, né? Essa é a história 3. Gente do céu, não estava preparada para isso. Que coisa bonita! Vou aqui dar minha impressão da história, tá? Trazer alguns conselhos e buscar clarear um bocado mais essa história canalizada. Bom, gente, que beleza! Temos aqui um homem selvagem de fato, da ordem do jovem, independente da idade, tá? Mas ele representa aqui o Deus caçador, o Deus das florestas, das matas, que desbrava, né? Aquele que tem uma intensa curiosidade e vontade de desbravar a terra, desbravar a mulher. Ele se deslumbra, né? Veja, imagina um caçador na sua relação com a natureza. Né? A natureza é o feminino selvagem aqui, a mulher selvagem. E esse caçador é o homem selvagem, sabe? Exatamente assim que eu vi. Então aqui a gente tem esse caçador que ele não quer
sei lá, desmatar a natureza, exauri-la, tirar o máximo dela e depois acabou. Não. Ele é curioso em relação à natureza, ele a ama, deseja conhecê-la sem ter domínio sobre ela, entende? Sem exaurir ela para ela satisfazer as necessidades dele. Não, é aquele caçador que ama a natureza, zela pelo equilíbrio dela, quer conhecê-la para se relacionar com ela em profundidade, não para tomar algo dela, arrancar dela o prazer para si, né? Olha, é lindo, tá? Aqui temos uma relação assim incrível de um vínculo muito potente. Não sei se você já está vivendo esse vínculo potente com um homem, com uma mulher, enfim. Mas, olha, se não está vivendo, deve ser algo muito próximo para chegar aí, porque de fato já está muito sensível, né, a história aqui para mim. Então aqui a gente tem, resumindo, uma mulher que aprendeu muito com a vida, né? Um feminino aqui muito sábio por experiência, tá? Experiência própria de ter que se bancar outros, talvez bancar filhos, né? Pessoas que dependam dela, empresas, situações que dependam dela. Alguém muito focada, uma mulher selvagem focada, mas ao mesmo tempo sensual, com um enorme poder pessoal, uma autoestima bacana. Não tô falando autoestima de milhões todo dia, né, gente? A gente é cíclica, sabemos disso. Mas tô falando de uma autoestima que, no geral, te sustenta, sabe? Não é, por exemplo, uma mulher que vai entrar num relacionamento por carência, codependência. Pelo contrário, né? Pode estar até solteira há muito tempo, porque tá focando em si, focando na carreira, na independência. Tá? Tem algo de muita independência financeira aqui, tô falando com as bosses, né, as empresárias, ou trabalhadoras exímias, sei lá, muito boas de serviço. Um foco grande aqui, ou na carreira, ou em algo que pode ser na família também, né, aquela mulher que dedica-se à família como uma profissão fosse, né, um trabalho, no melhor dos sentidos, tá, pessoal? Aquela que realmente se implica em dar o seu melhor e também entende que dando o seu melhor ali, a sua autoestima melhora. Ela tem orgulho de si por fazer aquele trabalho. Há mulheres que são assim em relação ao trabalho doméstico, né? Não são vítimas do patriarcado, vítimas de uma estrutura, mas que realmente encontram ali a realização do seu poder pessoal. Pode ser esse o seu caso também. Tudo certo. O fato é que esse homem selvagem aqui, principal foco da leitura hoje, nessa leitura 3, na história 3, ele tá correndo atrás, sabe? Ele tá, ó, né, querendo fazer de tudo para estar à altura dessa mulher, um homem trabalhador, conquistador, mas aqui conquistador de uma mulher só, tá? Tem muito aqui do Cavaleiro de Copas, alguém que tá apaixonado, vidrado nesse feminino, e querendo se adaptar, querendo, né, qual é a face que você quer que eu assuma para você me querer, como se ele dissesse assim, tá? Uma enorme paixão, um enorme desejo de conquistá-la. E aqui eu preciso dizer que é bem diferente da leitura anterior, tá? Hoje, gente, inclusive, acho que ficou claro, né? Acho que dificilmente uma pessoa vai pegar mais de uma leitura, pelo menos não no mesmo momento de vida. Essa é uma leitura atemporal, vocês sabem, então pode ser que você volte aqui num outro momento e leia mais de uma leitura, mas o contraste aqui em relação à leitura 2 e à leitura 1 é muito grande. Aqui é um movimento, é alguém que está querendo conquistar essa mulher selvagem. Esse homem selvagem, ele, no contato com ela, ele se renovou, ele se rejuvenesce, se rejuvenesceu. É aquele homem, caso você esteja num relacionamento com esse homem, ou com esse masculino, essa é uma pessoa que sabe colocar uma sementinha nova, olha, coração, mudança de forma e a semente, né? E a carta da potência, ou seja, é alguém que pela força do vínculo tão íntimo, amoroso de verdade que tem com essa mulher, ele topa mudar de forma, mudar essa relação de forma e fazendo as adaptações de forma que essa relação sempre se renova. Sabe aqueles vínculos de longo prazo? Eu posso estar falando aqui com pessoas que estão num casamento, num relacionamento de muitos anos e que sabem renovar esse relacionamento. Vira e mexe, ele vira uma sementinha de novo. Por quê?
porque essa mulher selvagem sabe manter a curiosidade acesa desse homem selvagem, né? Afinal, ela tem dois lados muito diferentes um do outro, né? Tem essa, é como se é aquela mulher que é totalmente civilizada no dia a dia, próspera e selvagem, nos momentos de prazer ou nos momentos íntimos, nos momentos de brincadeira. É muito estimulante, sabe? Desafia ele, né? Desafia o poder dele, Lilith, como aquela primeira mulher de Adão, mas num desafio saudável, tá? Eu não tô vendo aqui aquela disputa tóxica, não, mas saudável, o estímulo à curiosidade, sabe? E esse masculino selvagem, ele responde muito bem a isso, porque ele quer saber, ele tem prazer, eu falei disso lá no início, né? Ele tem prazer não só na paixão que sente por ela, né? Na satisfação do seu desejo por ela, mas ele tem prazer em vê-la satisfeita, em gerar satisfação nessa mulher, sabe? Nossa, um mulherão desse, né? Eu ouvi aqui. Um mulherão desse, eu satisfaço ela, eu dou prazer a ela, né? Eu vejo um homem que fica muito feliz com o sorriso dessa mulher. Lembrem-se sempre, né? Já tá no fim do vídeo, mas vou lembrar de novo. Sempre que eu falo aqui em homem e mulher, adeque a sua situação. Pode ser uma relação entre duas mulheres, entre dois homens, e pode ser também o que eu vou falar agora, que é a relação dentro de você, tá? Então, e se essa relação aqui tá acontecendo dentro de você, é o seu masculino e seu feminino, né? Do que essa história tá falando? Tá falando de uma história interna muito marcada por alguém que é muito estratégico, né? Tem um lado feminino muito amadurecido, criativo, que busca espanhol, independizar-se, tornar-se independente, que deseja e trabalha para, né, manter-se bem no mundo, estabilidade, trabalho, segurança, mas ao mesmo tempo é muito criativo e muito pioneiro, sabe? Esse masculino aqui, ele é o masculino do pioneirismo, enquanto na leitura anterior, vou ter que fazer essa comparação, não vai ter jeito. Na leitura anterior, caso você queira ir só para entender melhor o que eu tô falando agora, né, fica à vontade, mas provavelmente não vai ser a história toda lá que vai bater com você, não. Mas só para fazer um contraste aqui. Lá eu estava falando de um masculino que é como um senhor, né, que cuida das finanças, tá? Esse masculino, na comparação com esse outro da leitura 2, este aqui, da leitura 3, ele é o jovem promissor, é o jovem pioneiro. Lá a gente tem o senhor, né, o homem maduro, que já teve uma carreira, já tem uma carreira e agora está só administrando seus recursos, seus bens, seu patrimônio. E aqui nós temos aquele homem jovem em busca de estabelecer o próprio patrimônio. Então aqui o seu lado masculino é muito jovial, o seu homem selvagem, ele está realmente interessado em aplicar no mundo toda a sabedoria que o seu lado feminino já tem. Ao mesmo tempo em que usa o seu lado atrativo, sedutor, né, empoderado, para se colocar muito bem nesses lugares que quer conquistar. Já chegar não como apenas um jovem aventureiro, né, nos negócios ou na vida como um todo, mas como um jovem que já traz ali no olhar uma sabedoria de quem entende muito mais do que aparenta, sabe? Então, essa aqui é a combinação, por exemplo, é o casamento interno de alguém que, por exemplo, está numa jornada nova de vida, está começando algo novo, plantando algo novo que tem muito a ver com seu coração. Sabe aquelas pessoas que passaram uma boa, sei lá, primeira metade da vida fazendo o que os outros queriam e sei lá, dando vazão para o seu próprio prazer de jeitos muito temporários, passageiros, e que agora começa a buscar algo sólido, plantar uma sementinha no mundo com potência, né? Aquela pessoa que aprendeu muito com a vida, nunca se comprometeu muito com um caminho só, tô falando de trabalho, família, amor, o que quer que seja, mas foi aprendendo com as experiências temporárias que teve, foi se tornando mais seguro de si internamente, lado feminino, e aí agora é hora de lançar-se com potência e jovialidade, paixão, rumo ao que você quer criar no mundo. Não vou poder deixar de fazer um paralelo, por exemplo, com alguém que tentou várias faculdades, estudou várias coisas, trabalhou com várias coisas,
ganhou um certo dinheiro, uma certa estabilidade, reconhecimento, e aí agora tá fechando tudo e tá indo seguir a voz do coração, vai começar um empreendimento só seu, uma faculdade nova, ou um novo relacionamento, depois de muito tempo só ficando, curtindo, né? Muito seguro de si, muito independente, muito atrativo, atrativa, mas agora quer plantar a sementinha de algo sólido. Tá muito interessado, curioso, curiosa por essa experiência, né, de construir algo longo, longevo com alguém. O tesão, né, o desejo tá focado nisso. Tá bom? Mas achei interessantíssimo aqui, né? Se você já não conhece, tem uma relação que mulher mais velha, homem jovem, diferente da leitura anterior, tinha uma misturinha de psique de um homem mais velho e uma mulher jovem, né? Então, enfim, espero ter ajudado de alguma forma, ajudado a trazer insights, esclarecimentos, possibilidades aí de você se ver na relação com o homem selvagem e com a mulher selvagem. E para finalizar, vou te chamar para assistir uma das lives da minha jornada da mulher selvagem. Essas lives estão lá nos destaques do Instagram, na parte de lives, e também estou postando aos pouquinhos aqui no YouTube, tá? E a live para você assistir, para você expandir ainda mais o que a gente falou aqui, é a live, olha, das feridas. Que interessante, engraçado. Realmente aqui tem um lance de superação, sabe? Uma mulher ou um feminino que chegou a esse nível aqui de segurança interna na base das feridas, né? De uma vida aí que pediu muito dela. Então, se você se identificou, quer expandir ainda mais a leitura, vai lá assistir a live que eu fiz sobre feridas, capacidade de renovação depois de grandes cortes, dificuldades. Ok? Bom, essa era a mensagem para você. Espero muito que tenha feito sentido. Se sim ou se não, você já sabe. Deixa aí nos comentários se sentir à vontade. Compartilhe a sua sabedoria com outras pessoas que podem estar vivenciando aí coisas semelhantes, tá bom? E é isso. Desejo um enorme, belíssimo, prazerosíssimo casamento alquímico entre você e o homem selvagem, ou entre você e a mulher selvagem, seja dentro de você, seja fora, nas relações que você estabelece aí no mundo. E a gente continua se vendo nos próximos oráculos. Tchau, tchau.